Mentores segundo o coração de Deus. Estamos continuando o estudo desse livro que tem tanto nos abençoado. Eu tenho certeza que você leu capítulo 5, 6 e foi desafiado por vários dos conceitos que nós encontramos aí. Quando nós olhamos para trás, para os 4 capítulos que nós já estudamos, nós somos relembrados que, se você estiver disposto, a Bíblia lhe dará sabedoria maior do que o número que representa os anos de sua idade. Ela lhe poupará dores de cabeça além da sua imaginação. Nós conversamos também sobre o fato que nós temos que assumir a responsabilidade da saúde espiritual, da nossa alimentação espiritual diária. Isso faz parte da nossa atuação para que nós possamos viver a vida cristã do jeito que ela deve ser vivida. Quando nós estudamos aqueles capítulos, nós somos desafiados a entender e aplicar o conhecimento para adquirir sabedoria. Lembram desta afirmação? Que o conhecimento nunca é um fim em si mesmo. Ele precisa ser convertido em uma forma superior à sabedoria para se tornar útil e nos beneficiar. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai usar esse conhecimento e ele vai nos guiar em toda a verdade. Lembram desse texto? Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. É o Espírito que nos capacita a viver essa plenitude de vida cristã. E ele vai usar os mentores que nós encontramos nas Escrituras para nos mostrar como é possível aplicar os princípios eternos às situações da vida todo dia. Os princípios eternos às situações ministeriais que nós vivemos como líderes espirituais do povo de Deus. Quando nós enxergamos e lemos as Escrituras, procurando os mentores espirituais que Deus nos deixou ali, nossa vida, nosso ministério é tremendamente enriquecido. Eu me lembro do último capítulo, quando nós somos desafiados a sermos PhDs. O autor diz, quando Deus busca recipientes de sabedoria divina, ele procura por PhDs, aqueles que são pobres, humildes e desesperados. Desesperados pela presença do Senhor, que buscam uma presença do Senhor de uma forma existencial. Pessoas que entendem o que Jesus quis dizer quando ele fala com Marta, e ele diz, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Nesse mundo agitado, como é fácil nós termos tantas atividades, estarmos tão envolvidos no ativismo da vida diária, que nós não conseguimos vivenciar o que Maria vivenciou, estar aos pés do Senhor. E sabe o que acontece? O tempo não espera. Ele não pode ser emprestado, nem pode ser comprado. Cada um de nós tem 24 horas por dia. Se nós vamos gastar 2 horas assistindo um filme no Netflix, se nós vamos gastar 2 horas de joelhos orando ao Senhor, se nós vamos gastar 2 horas praticando esportes, essas escolhas são nossas. E nós não vamos estar fazendo necessariamente alguma coisa errada. A questão é se nós estamos escolhendo a melhor parte. Se nós estamos escolhendo aquilo que é mais importante naquele momento, naquele dia, a ser feito para que nós possamos viver uma vida equilibrada, uma vida saudável. Filipenses, o apóstolo Paulo naquela carta nos diz, eu quero conhecer a Cristo. Quem quer conhecer a Cristo consegue fazer as escolhas certas. A vida, ela é um resultado das muitas escolhas que nós fazemos. Eu quero conhecer a Cristo. É isso que você quer? Foi essa a decisão que você fez? Eu quero conhecer a Cristo, diz o apóstolo. O poder da sua ressurreição. Você quer conhecer esse poder na sua vida, trazendo vida, nova vida a cada dia? O poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Conhecer a Cristo, a fonte de vida. Quando nós decidimos conhecer a Cristo, nós decidimos conhecer a fonte da vida eterna, a fonte da vida que vale a pena ser vivida. Quando nós
dedicamos tempo para ler, estudar, meditar, refletir na palavra de Deus, nós escolhemos que a palavra de Deus vai nos ajudar a encontrar aqueles mentores que vão nos desafiar a caminhar mais perto do Senhor. Porque a palavra de Deus é a fonte primária de vida. Quando você deixa de fazer suas devocionais, só você percebe. Depois de alguns dias, a sua família começa a perceber. Mas sabe, depois de muitos dias, o mundo todo começa a perceber que você já não é mais a mesma pessoa. Os mentores da Bíblia, eles vão guiar a sua vida e vão livrar você de muitos sofrimentos, de escolhas erradas. É verdade que existem feridas que são necessárias para abrandar nosso coração, para levar-nos a ter uma postura mais compassiva, para aprofundar a nossa humildade. Mas é verdade também que muito do sofrimento que nós vivemos fomos nós que trouxemos sobre nós mesmos, por causa do nosso pecado, por causa do pecado que existe em nós e das escolhas erradas que nós fizemos. Estudar a Bíblia diariamente instala um GPS espiritual na nossa alma, que acaba nos protegendo dos desvios da vida, dos descaminhos, nos protegendo de tomar as decisões que não agregam valor para o nosso crescimento espiritual, que não abençoam aquele ministério que Deus tem nos confiado. Descaminhos que nos afastam da confiança e da comunhão com o Pai Celeste. Um dos mentores preciosos que nós encontramos lá no Velho Testamento, que encontramos pouca referência a ele, é Enoque. O texto que fala de Enoque é um texto incrível. O texto diz: viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Algumas traduções antigas dizem que Deus o tomou para si. Eu li uma vez um autor que descreveu essa situação de uma maneira muito interessante. Ele disse que Enoque andava com Deus e ele tinha um encontro diário com Deus. E caminhava com Deus, conversando com Deus, tendo comunhão com Deus. E diariamente ele tinha aquele tempo especial com Deus, e andava com Deus, e tinha comunhão com Deus. Só que um dia aquela comunhão estava tão boa, aquele momento estava tão prazeroso, e eles caminharam tanto juntos, que num determinado momento Deus olhou para Enoque e disse: Enoque, está tão bom caminhar contigo, e sabe o que aconteceu? Hoje nós estamos mais perto da minha casa do que da sua. Fica comigo. E Deus o tomou para si. Uma maneira muito poética de descrever o que a Bíblia fala sobre Deus ter tomado Enoque e ter arrebatado, e ninguém ter descoberto sobre a sua morte. Alguém que caminhava com Deus, que tinha prazer em estar na presença de Deus. A maturidade espiritual é fruto de um processo, não é algo pontual. Não é porque você fez jejum essa semana que você vai se transformar numa pessoa espiritual. Não é porque você resolveu ler a Bíblia toda nesse semestre que a sua vida espiritual vai se tornar super poderosa. São meses, semanas, anos, décadas caminhando com Deus, escolhendo a melhor parte. E dentro de nós, um processo de transformação, de purificação, de santificação, de modificação da mente humana para a mente de Cristo. Uma nova cosmovisão começa a ser instalada na nossa maneira de ver a vida. Pouco a pouco, Deus vai transformando. E nós podemos falar como salmista: será uma satisfação guardá-los no íntimo e tê-los todos na ponta da língua. A palavra de Deus começa a ser doce, como mel. A palavra de Deus começa a ser uma leitura prazerosa, o gastar tempo em oração, o falar sobre as coisas divinas faz parte do dia a dia. O ter comunhão com Deus e enxergar a criação de Deus toca a alma, porque existe uma percepção diferente das coisas, das pessoas e da vida. Quando você guarda a palavra no seu coração, você começa a ter sabedoria para viver a vida.
Porque a palavra tem esse poder de transformar o nosso jeito de ver a vida. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: escreva no livro todas as palavras que eu lhe falei. E essa palavra, que reflete o Deus transcendente, todo-poderoso, ela hoje está nas nossas mãos. Está disponível para cada um de nós. E ela é informação preciosa para que nós possamos construir as nossas vidas. Nós vivemos na sociedade da informação. Temos mais informação do que nós podemos usar e desejamos saber. Hoje uma criança tem acesso a mais informação do que o imperador romano. Nós temos acesso à informação demais e acabamos não absorvendo toda a informação necessária para vivermos a vida de uma forma sábia. É por isso que precisamos ir na fonte e ter comunhão com o Deus da fonte, para que nós possamos construir uma vida com escolhas adequadas. É interessante porque muitos pensam que ser adulto é ser responsável, e ser responsável e adulto é ser preocupado. Mas quando você vai na fonte e quando você escolhe a melhor parte, você consegue descansar, porque você lança sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque você sabe que Ele cuida de você. Essa relação com o Deus eterno, ela traz uma percepção diferente das pessoas, das situações da vida, e faz com que a gente consiga aceitar com mais facilidade as coisas da vida, seja uma promoção ou seja uma demissão. Aceitamos facilmente o mito de que hiperatividade é sinônimo de importância. E muitas vezes, quando acontece um desemprego, aquele período de inatividade pode transformar-se no período mais importante da nossa vida, de busca de Deus, de experiência com Deus e de redirecionamento profissional e pessoal. Mas se nós não valorizamos o controle da nossa história através desse Deus da história, teremos muita dificuldade para lidar com o desemprego. Dificuldade para lidar com uma promoção, porque agora eu fui promovido, eu tenho que trabalhar mais do que eu já trabalhava. E eu não consigo celebrar aquela promoção, porque agora eu tenho toda essa pressão sobre mim. Ao invés de enxergar que Deus continua sendo o Senhor da minha história, aquele Deus que me promoveu, continua sendo o mesmo Deus que era Deus da minha vida antes da promoção. O autor do livro dá uma sugestão muito interessante. Ele diz que existem 5 elementos essenciais para construir uma vida onde você escolhe a melhor parte, como Maria. Você precisa de uma Bíblia, de uma caneta, de um diário, de um plano de leitura da Bíblia e de uma agenda de compromissos. E ele trabalha com isso de uma maneira muito interessante. E durante muitos anos foi isso que eu fiz. Eu tinha uma Bíblia, eu tinha uma caneta, eu tinha um diário e anotava naqueles cadernos minhas orações. Tinha um plano de leitura bíblica, durante muitos anos eu fiz isso, e agenda de compromissos. Eu continuo com um plano de leitura bíblica, com uma agenda de compromissos, com um diário. Eu continuo com a Bíblia, só não tenho a caneta porque hoje eu faço tudo isso no meu notebook. Eu anoto tudo isso dentro do meu notebook. É interessante porque os tempos mudam, mas a essência permanece a mesma. Eu preciso ter um plano de leitura da Bíblia, porque senão eu vou acabar lendo sempre as mesmas passagens, aquelas passagens prediletas. Há muitos anos eu já decidi ler a Bíblia uma vez por ano. E eu faço isso porque eu fui ordenado pastor sem ter lido a Bíblia. Eu não sei se você já leu a Bíblia inteira, mas muitos que estão nos nossos seminários, nas nossas faculdades teológicas, nunca leram a Bíblia. Muitos membros das nossas igrejas nunca leram a Bíblia ou o Novo Testamento. Eu fui ordenado pastor batista, terminando uma faculdade batista, sem ter lido a Bíblia completamente. Durante muitos anos, enquanto eu ensinava no bacharel de teologia, eu fazia uma pesquisa para os alunos perguntando quantos já tinham lido a Bíblia. E foi interessante porque, com o passar dos anos, o percentual de alunos que já tinham lido a Bíblia completamente começou a cair. O último ano que eu dei aula no bacharel em teologia, apenas 25% dos alunos tinham lido a Bíblia inteiramente. A importância de você ler a Bíblia como um todo é para ter uma visão geral de todas as Escrituras.
Eu espero que um médico que me trate, ele tenha lido pelo menos uma vez o manual de anatomia e que conheça o corpo humano de uma forma global, apesar que ele tem uma especialidade. Como nós podemos esperar que alguém que seja um pastor, que pregue no púlpito, que ministre a uma igreja, ele não tenha lido de uma forma completa aquele que é o livro, que é a base para aquele ministério. É interessante porque o autor nos desafia a separar pelo menos 40 minutos por dia na companhia de Jesus. Muitos de nós dizemos, mas eu oro quando estou dirigindo o carro, que bom. Eu oro quando estou caminhando, que bom. Mas orar enquanto eu estou fazendo alguma outra coisa não é a mesma coisa do que orar de joelhos ao lado da minha cama, ali na minha sala, sozinho, sem fazer mais nada, além de falar e ouvir o que Deus tem a me dizer. Ler a palavra de Deus e deixar que Deus fale comigo, tomando nota e tratando aquilo que eu estou percebendo no texto como pepitas de ouro que Deus está me entregando. Isso tem um valor muito especial. Sabe por quê? Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. A maioria dos meus sermões, eles saem do meu período devocional. Eles brotam disso que Deus tem falado para mim e tem aplicado ao meu coração. Aí sim, eu consigo ir até o meu povo com aquelas pepitas de ouro que Deus tem me dado, com aquele pedaço de pão do céu que chegou no meu coração. E eu reparto com o povo que Deus tem colocado sob a minha liderança. E digo, Deus falou comigo. E eu tenho certeza que Ele vai falar com você também. Como você tem preparado os seus sermões? Você tem repartido aquele pão do céu que tem recebido de Deus? Você tem repartido as pepitas de ouro que Deus tem permitido você descobrir nas Escrituras e tem entregue para o povo que Deus tem confiado a você, dizendo, isto vale ouro, porque isso veio dos céus? Como é importante nós olharmos para a palavra de Deus, dizendo, ouça o que Deus diz, porque aquele que tem ouvidos deve ouvir o que o Espírito diz à igreja. A vida, ela é feita de escolhas. A sua vida, a minha vida, é construída pelas nossas escolhas. É por isso que Deus deixou tantos mentores na sua palavra. Mentores que aplicaram os princípios eternos que Ele nos ensina na sua palavra. Para que eu e você, com mais facilidade, pudéssemos viver hoje a realidade da fé cristã de uma forma incrível, que possamos impactar assim, não apenas aqueles que estão próximos de nós, mas toda a nossa geração. Sabe, quando você caminha e você esteve com Davi lá em Ziclague, quando você esteve com Moisés lá no Monte Sinai, quando você esteve com Paulo lá em Atenas, quando você esteve com Esther, lá na Pérsia, você vai descobrir o que deve ser feito, porque você saberá o que fazer. A experiência deles inspirará você e o ajudará a fazer as escolhas certas. Quer você se volte para a direita ou para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, este é o caminho, siga-o. Este é o caminho, siga-o. O Deus desses mentores é o meu Deus, é o seu Deus. E o que Ele está dizendo para você é, este é o caminho, siga-o. Faça isso com confiança, faça isso pela fé. Faça as escolhas certas, porque Deus o abençoará. Ufa, que susto!
Obrigado, pastor Renato, Vitor, Rodrigo, a equipe que está aqui nos ajudando para que a gente consiga dar conta do recado desse susto que tomamos com o YouTube. Mas graças a Deus, eles nos permitiram dar continuidade a esse tempo de crescimento juntos. Louvado seja Deus por isso. Eu estou aqui com várias ideias, perguntas que chegaram até a gente. Eu queria compartilhar o que o Jefferson colocou, aquele apenas uma coisa, orientado a Marta e vivenciado por Maria, é quem abençoa em todas as coisas. Uma mentoria forte não é aquela que ensina o que fazer, e sim aquela que indica a fonte. Verdade, Jefferson. O nosso grande desafio ao mentorear alguém é ensinar a pessoa a se alimentar sozinha, é ensinar a pessoa a caminhar na dependência do Espírito Santo de Deus. Nós não queremos discipular pessoas, não queremos mentorear pessoas para torná-los dependentes de nós. Nós queremos que eles sejam pessoas que dependam do Espírito Santo de Deus, pessoas que dependam de Deus. Isso vai demandar mais de nós. Isso vai fazer com que nós corramos riscos, porque nós vamos deixar essas pessoas tomarem decisões que às vezes não serão as melhores. Mas o processo de amadurecimento demanda isso. A pessoa tomar decisões certas, erradas. E nós sentarmos e avaliarmos as decisões certas e avaliarmos as decisões erradas, para que o processo de crescimento continue, de amadurecimento continue. É verdade, nós temos que indicar a fonte. E os nossos mentoriados precisam aprender a ir na fonte para tomar as decisões mais acertadas. O Marcos Petrucci, ele menciona aquele livro precioso, Celebração das Disciplinas, do Foster. É um clássico da fé cristã. Se você ainda não leu esse livro, por favor, façam. Ele vai ajudar muito você na sua caminhada cristã. Ele diz que na sociedade contemporânea, o nosso adversário se especializa em 3 coisas: ruído, pressa e multidões. E ele pergunta se eu concordo. Sem dúvida. O diabo, quando ele não consegue nos manter frios, ele tenta fazer com que a gente queime. O diabo, quando ele não consegue nos manter inertes, ele tenta nos colocar numa corrida desenfreada. Eu costumo dizer aqui na igreja que o diabo é um desequilibrado. E ele tenta nos fazer viver uma vida desequilibrada. Jesus Cristo traz equilíbrio para a nossa vida. E quando você caminha com Jesus, quando você tem a mente de Cristo, quando você depende do Espírito Santo para guiar você em todas as coisas, você encontra um ponto de equilíbrio na sua vida. É verdade, o sonho do diabo é nos transformar em pessoas ativistas, já que ele não conseguiu transformar você numa pessoa inerte, imóvel, que não faz nada. Nós precisamos da sabedoria de Deus para escolher sempre a melhor coisa, a melhor parte. Esse é o nosso grande desafio. Aí o nosso mentor William Salgado, aí, o nosso querido, dizendo que o Wayne afirma que nós estamos em alguma medida fora do esquadro. Como batistas, na sua opinião, onde nossa medida está fora do esquadro? E qual o seu conselho para os pastores e líderes? Tem a ver com o que a gente acabou de falar. Nós somos uma denominação que não tem medo de trabalho. Nós somos uma denominação ativista. Nossas igrejas fazem coisa demais, no meu entendimento, e deixam de fazer o que é essencial. Nós temos coros demais, e coro é uma coisa boa. Nós temos reuniões demais, e reunião é uma coisa boa. Temos comissões demais, e comissão é uma coisa boa. Nós temos estudos demais, e estudo é uma coisa boa. Mas nós fazemos tanta coisa demais que acabamos não fazendo o essencial. O essencial é nós estarmos aos pés de Cristo, ouvindo a voz do Senhor. O essencial na vida cristã é fazer discípulos, é conhecer pessoas que não conhecem a Cristo, investir na vida dessas pessoas para que essas pessoas se transformem em discípulos de Jesus. Mas nós estamos tão envolvidos no ativismo religioso, nas 4 paredes da igreja, que nós não temos energia, tempo, nem dinheiro para fazer o que é essencial. Então esse é o nosso grande desafio nas nossas igrejas batistas, é reduzir o ativismo religioso e investir dinheiro, energia e tempo no que é essencial, na melhor parte. Wellington
Alves comenta que o andar diariamente com Deus nos ajuda a entender a vontade de Deus para nós. Porque esse caminhar, o ter tempo devocional, o buscar maneiras de ter a palavra dentro da gente, encharcar nossa mente com a palavra de Deus, o conversar e falar coisas que sejam palavras de vida, isso faz com que a mente de Cristo, perdão, que a mente de Cristo vá se formando em nós. A consequência disso é que a gente se aproxima mais de Deus. A consequência disso é que, ao estar perto de Deus, a minha mente reflete a vontade de Deus para nós. Essa é a grande sacada. É por isso que a palavra lá nos Salmos diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Ora, se eu me agrado do Senhor, se eu me deleito no Senhor, se eu estou focado no Senhor, os desejos do meu coração refletem os desejos do coração de Deus. Obrigado, Renato. O N. Cordeiro fala sobre solitude. O Marcos Petrucci pede que eu comente um pouquinho sobre essa disciplina. Na vida moderna, isso é uma disciplina meio desprezada. Nós temos 5.000 contatos no Facebook, nós temos um número imenso de contatos no nosso celular, no WhatsApp nós pertencemos a mais grupos de WhatsApp do que nós gostaríamos e recebemos mais mensagens do que nós conseguimos ler num dia. E nós achamos que nós estamos muito bem acompanhados, mas nós vivemos vidas solitárias por causa do nível de relacionamento que nós nos acostumamos a ter nessa vida. O problema é que isso reflete na nossa relação com Deus. O exercício da solitude, do ficar a sós com Deus, nos faz olhar para dentro e nos faz olhar para o alto. O separar um tempo para você caminhar sozinho, pensando, conversando com Deus, ir para um parque sozinho, ir para uma chácara sozinho, ou mesmo ficar dentro de um quarto sozinho. Isso ajuda você a equilibrar os teus sentimentos, a colocar em ordem as suas ideias. O exercício da disciplina, da vida devocional, ele tem um efeito emocional, sem contar com o efeito espiritual, fantástico. E quando você coloca a dimensão espiritual da relação com o Deus transcendente, então aí as vantagens são infinitas. Mas a solitude tem um poder incrível de ajudar você a ser uma pessoa mais sábia, a ser uma pessoa mais ponderada na vida, a ser uma pessoa mais proativa, uma pessoa que age ao invés de reagir às circunstâncias da vida. O Jefferson Dantas escreve alguma coisa. Andando com Deus, Enoque foi tomado pelo Senhor. Para sermos tomados, e ele coloca entre aspas, precisamos mais de Deus. O que nos falta para reconhecer essa situação? O que nos faz desviar de Deus? É a Marta. São as necessidades que nós percebemos. É o nosso olhar operacional da vida. Normalmente, quando vamos para o ministério, nós somos motivados a ir para o ministério porque nós somos sensíveis às necessidades do próximo, o que é ótimo. Um pastor, um líder de igreja que não é sensível às necessidades das outras pessoas, é uma pessoa muito difícil de conviver e de ver no exercício do ministério cristão. Mas o problema é que o ministério cristão é muito mais do que, de uma forma operacional, atender às necessidades das pessoas que estão ao meu redor. Porque isso é como secar gelo, é uma tarefa sem fim. Você sempre terá mais necessidades ao seu redor do que recursos, tempo e habilidades para supri-las. Então, quando você pensa nessa relação com Deus e nessa situação de Marta e Maria, você entende muito bem porque Jesus aproveita aquele momento para ensinar aquelas duas irmãs o que é importante na vida. É claro que você tem que preparar o jantar quando você tem visita em casa ou não. Mas o mais importante é você ter tempo com Deus. E quem sabe o jantar vai sair mais tarde aquele dia. Quem sabe?
você vai fazer um jantar mais simples. Quem sabe a sua igreja vai ser uma igreja mais simples. Quem sabe as atividades da sua igreja vão ser mais restritas, você vai ter menos congressos, porque você está escolhendo o que é essencial na vida cristã para fazer parte da rotina da vida da sua igreja. Quem sabe a sua vida pessoal vai ser uma vida mais simples. Você vai ter menos compromissos. A sua agenda vai ser uma agenda mais simples, porque você deseja escolher a melhor parte. É isso que pode nos transformar em pessoas mais parecidas com Enoque, eu diria. Aí Enoque se transforma num grande mentor para nós. Alguém que caminha com Deus e que nos ensina como é bom caminhar com Deus. O Luiz Peçanha coloca aqui: estudar a Bíblia diariamente instala um GPS espiritual na nossa vida. Hoje ninguém vive sem GPS, é verdade, eu não consigo. Onde quer que eu vá, eu tenho um GPS. Às vezes, até sabendo o caminho, eu coloco o GPS para ver se tem um caminho novo, com mudança de rua, de mão de rua, e de repente surge um caminho que vai ser mais rápido porque mudaram as mãos das ruas e eu não estava sabendo. Aqui na nossa igreja, nós temos alguns recursos para ajudar os membros da igreja a melhorar nessa questão. Nós temos o que a gente chama do Clube da Bíblia. E incentivamos as pessoas a lerem a Bíblia ao longo do ano, ou pelo menos o Novo Testamento. Nós usamos esse tipo de filipeta aqui. Então você recebe isso, aqui atrás você tem 2 meses de leitura da Bíblia, e você coloca isso na sua Bíblia, e dessa maneira você faz parte desse clube. Você recebe também essas leituras por WhatsApp, para que você possa acompanhar. Nós temos também a possibilidade de você fazer uma leitura cronológica da Bíblia. Esse ano eu estou fazendo essa leitura cronológica junto com a minha esposa. Então nós lemos juntos a Bíblia, nós sentamos, lemos em voz alta e estamos fazendo juntos. É o 2º ano que nós estamos fazendo a leitura da Bíblia juntos. Ano passado nós lemos a leitura normal e esse ano estamos fazendo a cronológica. Está sendo uma experiência muito gostosa. Nós lemos a Bíblia, comentamos, nós oramos juntos. É um processo de incentivar os membros da igreja a lerem a Bíblia toda. Você pode usar a Bíblia assim. Eu tenho uma Bíblia super marcada. Essa é a Bíblia que eu usava na minha juventude. Ela está toda marcada. É uma Bíblia que eu guardo com um carinho muito grande. Eu ganhei isso quando era adolescente ainda. Mas acontece que eu tive que mandar reconstruí-la, porque ela estava se desmanchando, e hoje eu guardo ela na estante com muito carinho. E hoje eu uso a Bíblia digital. A Bíblia que eu uso é a Bíblia que está no meu celular. A minha esposa já usa a Bíblia com papel, ela gosta mais do que usar a digital. O que interessa é o texto. O que é a palavra de Deus não é o livro, não é aquilo que está dentro do celular ou no iPad. O texto é que é a palavra de Deus e que impacta a nossa vida e transforma a nossa vida. Agora, o que é inegociável é nós gastarmos tempo expostos a essa palavra que tem poder para transformar a minha existência, a minha mente, a minha capacidade de ver a vida, muda a minha cosmovisão e faz com que eu me transforme mais semelhante a Cristo. Ele me dá um GPS para que eu possa fazer as escolhas mais acertadas. João Pinheiro Santos Júnior, ele faz: como evitar que a melhor coisa se transforme numa atividade profissional, preparar sermões. Bem-vindo ao clube. Pastor passa por essa tentação todo dia, o tempo todo. Estou no ministério há 35 anos e eu ainda tenho que me policiar. Porque quando eu vejo, eu estou fazendo meu período devocional e eu já tiro um sermão, e quando eu vejo, eu estou preparando um sermão. Então eu já fiz um acordo comigo mesmo. Quando eu vou para o meu período devocional, eu tenho um pedaço de papel do meu lado, ou eu uso o meu celular, um bloco de anotações no celular. Conforme as ideias vêm vindo, o compromisso que eu tenho, pessoa que eu tenho que telefonar, eu vou anotando ali. E também quando surge uma ideia de um sermão, de um texto que eu estou lendo, eu paro o que eu estou fazendo, eu vou lá nesse bloco de anotações e eu anoto a ideia do sermão. Paro e digo: legal, agora volta
para o período devocional. Você não está pregando para ninguém, você está falando você e Deus. Esse é o momento de você aplicar para você. E isso tem me ajudado. O fato de ter esse lugar onde eu possa anotar faz com que a minha mente descanse, porque depois eu volto. Muitas vezes, quando terminou meu período devocional, eu estava com minha agenda do dia preparada, de tudo que eu me lembrei que eu tinha que fazer naquele dia. Muitas vezes eu terminei meu período devocional e eu tinha um sermão praticamente pronto, com as ideias-chaves elaboradas que vieram ali. Mas porque eu pude, no meio, parar tudo e colocar ali, e depois voltar para o período devocional, eu consegui ficar aos pés de Cristo e eu consegui deixar que Deus ministrasse ao meu coração. Porque a tentação de você esquecer o período devocional e ir para preparar sermão é muito grande, muito grande. E querido, com 35 anos de ministério, isso é uma realidade que não muda, você continua com essa tentação, pelo menos é a minha experiência, né? Não tenho mais perguntas aqui, esse conteúdo vai estar disponível no canal da IBB, eu agradeço demais, a gente está se encontrando, tem sido encorajador para mim, o que vocês têm compartilhado comigo, mensagens que eu tenho recebido. Para mim tem sido uma experiência muito gratificante preparar esses estudos, olhar esse livro que eu já tinha lido anteriormente de uma forma diferente, tentando compartilhar com vocês. Vocês são bênção na minha vida. Meu desejo é que Deus continue nos abençoando, nos ajudando a crescer juntos, para que o nome dele seja engrandecido através dos nossos ministérios, através das nossas famílias e através das nossas vidas. Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro.